Você está entrando no canal Mistérios do Brasil Sombrio. Ninguém em Minas Gerais fala sobre a Serra Negra de Itambé depois das 2 da manhã. Durante décadas, moradores de pequenas cidades próximas juraram ouvir assobios vindos da mata fechada, mesmo quando não havia vento. O problema começou oficialmente em 1978. Naquele ano, 5 homens desapareceram durante uma expedição ilegal em uma região proibida da serra. Segundo os registros da polícia local, o grupo pretendia encontrar uma antiga mina de ouro abandonada no período colonial, mas apenas um voltou. O homem apareceu 3 dias depois, andando sozinho pela estrada de terra que levava até o vilarejo de Pedra Seca. Ele estava completamente nu, coberto de lama preta, e segurava um pedaço de osso humano amarrado no próprio pescoço. Quando os policiais tentaram interrogá-lo, perceberam algo estranho. Ele não piscava, nem uma única vez. Apenas encarava a parede da delegacia enquanto repetia baixinho: "Ele desceu da montanha, ele desceu da montanha." Depois disso, o homem arrancou a própria língua com os dentes. O caso foi abafado. Os documentos desapareceram, mas a lenda da Serra Negra continuou viva, principalmente entre caminhoneiros. Porque muitos juravam ver figuras altas observando as estradas durante a madrugada. Homens extremamente magros, altos demais, com braços longos que pareciam quase tocar o chão, e olhos completamente brancos. Os moradores chamavam aquelas criaturas de os compridos. Meu nome é Daniel, e eu não acreditava em nenhuma dessas histórias, até receber uma ligação do meu primo Vinícius. Ele trabalhava gravando documentários sobrenaturais para a internet e havia descoberto uma trilha antiga escondida dentro da Serra Negra. Segundo um velho mapa encontrado na casa de um fazendeiro morto, existia uma comunidade abandonada no topo da montanha. Uma vila inteira que simplesmente desapareceu nos anos 40, sem explicação. Vinícius queria gravar tudo e precisava de alguém para ajudá-lo. Aceitei na hora. No início parecia apenas mais uma aventura idiota, mas no fundo, existe algo sobre montanhas que deixa o ser humano desconfortável. Talvez porque elas estejam sempre olhando para nós. 2 dias depois, chegamos ao vilarejo de Pedra Seca. O lugar parecia morto. As casas eram antigas, as ruas vazias. Os poucos moradores evitavam contato visual. Quando perguntamos sobre a Serra Negra, uma mulher idosa começou a rezar imediatamente. Outro homem simplesmente fechou a porta na nossa cara, mas um velho chamado Osvaldo resolveu conversar. Ele disse que a montanha não era amaldiçoada, era pior. Segundo ele, havia algo vivendo lá dentro, algo antigo. Muito mais antigo que qualquer cidade brasileira. Ele contou que os escravos trazidos para trabalhar nas minas desapareciam constantemente, sempre da mesma maneira. As pessoas ouviam assobios vindo da mata. Depois, encontravam pegadas enormes ao redor das casas. E na manhã seguinte, alguém sumia, sem sangue, sem gritos, sem rastros. Osvaldo também disse uma frase que nunca saiu da minha cabeça: "A montanha imita vozes." Naquela noite, nos hospedamos em uma pousada decadente perto da entrada da trilha. Começou a chover forte. Por volta das 3 da manhã, acordei com alguém chamando meu nome do lado de fora. Era a voz da minha mãe, exatamente igual. "Daniel, abre a porta." Meu corpo congelou. Minha mãe havia morrido fazia 6 anos. A voz continuava, calma, suave, como se estivesse sorrindo. "Daniel, eu estou com frio." Então ouvi outra voz. Era Vinícius, gritando no quarto ao lado. Corri até lá, encontrei meu primo parado perto da janela, pálido, tremendo. Ele apontava para a floresta atrás da pousada. E ali, entre as árvores, existiam dezenas de olhos brancos observando a gente, parados, imóveis, altos demais para serem humanos. Na manhã seguinte decidimos ir embora, mas o carro não ligava.
Os fios do motor estavam cobertos por uma substância preta e pegajosa. Parecia piche, com cheiro de carne podre. Sem escolha, resolvemos continuar a trilha a pé até encontrar sinal. A subida pela Serra Negra era sufocante. As árvores eram altas demais. A luz quase não entrava. E o silêncio era absurdo. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nada. Depois de algumas horas encontramos a primeira construção, uma igreja, ou o que restava dela. As paredes estavam queimadas, o teto havia desabado, mas havia algo estranho no altar. Centenas de dentes humanos empilhados em formato circular. Vinícius começou a filmar. Enquanto isso, percebi algo escrito atrás do altar, uma frase entalhada na madeira. Não responda quando chamarem. Naquele momento ouvimos um assobio vindo da mata, longo, fino, quase humano. Vinícius riu nervoso, mas eu percebi imediatamente. O assobio repetia exatamente a melodia que minha mãe costumava cantar para mim quando eu era criança. Foi aí que vimos o primeiro deles, entre as árvores. Parado, um homem absurdamente alto, pele cinzenta, braços longos demais, olhos completamente brancos e um sorriso aberto até quase rasgar o rosto. A criatura apenas observava, sem se mover. Então outra apareceu, e outra, e outra. Vinícius começou a correr. Corria atrás dele pela mata enquanto os assobios ecoavam em volta da gente. Pareciam vir de todos os lados. Foi quando ouvimos pessoas falando. Uma vila, no topo da montanha. Luzes acesas, música tocando. Gente andando normalmente parecia impossível, mas estava ali. Uma comunidade inteira escondida dentro da serra. As pessoas sorriam para nós. Velhos, crianças, mulheres, todos extremamente magros, todos com olhos estranhos. Uma mulher se aproximou. Ela perguntou se estávamos cansados. Disse que poderíamos passar a noite ali. Vinícius aceitou imediatamente. Mas algo estava errado. Ninguém piscava. Ninguém. Durante o jantar, percebi outro detalhe. Não existiam animais na vila, nem cachorros, nem galinhas. Nada vivo além daquelas pessoas. E havia um cheiro horrível no ar, como carne estragada escondida dentro das paredes. Na madrugada, acordei com passos do lado de fora. Olhei pela janela. Todos os moradores estavam caminhando em direção à floresta, em silêncio, como se estivessem hipnotizados. Vinícius não estava no quarto. Saí correndo atrás dele. A lua iluminava parcialmente a mata. E então vi centenas de pessoas ajoelhadas ao redor de uma árvore gigantesca. Uma árvore tão larga que parecia impossível. O tronco pulsava, como se estivesse respirando, e pendurados nos galhos, existiam corpos humanos costurados uns nos outros, ainda vivos, gemendo baixinho. No centro daquela coisa estava Vinícius, parado, olhos completamente brancos, sorrindo. Uma voz surgiu atrás de mim. Ela gostou dele. Me virei lentamente. Era Osvaldo, o velho do vilarejo. Ele explicou tudo. Segundo ele, existia uma entidade vivendo sob a Serra Negra. Uma criatura chamada apenas de a Mãe do Buraco. Ela não era um espírito, nem um demônio. Era algo mais antigo, algo que caiu do céu antes mesmo da existência do Brasil. Durante séculos, ela chamou pessoas para a montanha e transformava seus corpos em parte daquela árvore monstruosa. Os moradores serviam à criatura, porque acreditavam que ela concedia vida eterna, mas não era verdade. Ela apenas mantinha as vítimas conscientes, presas, sofrendo para sempre. Osvaldo começou a chorar, então apontou para cima. Olhei lentamente e percebi algo impossível. A árvore inteira estava se movendo. Os corpos presos nela tentavam sair. Milhares de rostos humanos grudados no tronco começaram a abrir os olhos ao mesmo tempo, e todos olharam diretamente para mim. Então, ouvi a voz da minha mãe outra vez. Daniel, vem comigo. A floresta inteira começou a repetir meu nome. As árvores, o vento,
a terra, tudo chamava por mim. Os moradores da vila começaram a sorrir e abriram a boca ao mesmo tempo. Foi aí que percebi, dentro das bocas deles, não existiam línguas, apenas escuridão. Uma escuridão viva. Algo se movia lá dentro. Então Vinícius começou a caminhar em minha direção. Os ossos do corpo dele estalavam. Os braços começaram a crescer. Os dedos ficaram longos. A pele rasgou lentamente. E os olhos simplesmente desapareceram. Corri sem olhar para trás. A mata parecia mudar de lugar. As árvores surgiam onde antes não existiam. Os assobios estavam mais próximos e eu conseguia ouvir passos enormes atrás de mim. Passos lentos, pesados, como se algo gigantesco estivesse me seguindo. Depois disso, minhas memórias ficam confusas. Lembro apenas de acordar dias depois em uma estrada, sozinho, coberto de lama preta. Os moradores de Pedra Seca me encontraram desacordado. Quando perguntei sobre Vinícius, ninguém respondeu. Meses depois, tentei voltar até a Serra Negra com uma equipe policial. Mas a montanha não estava mais lá. No lugar, existia apenas mata fechada, como se tudo tivesse desaparecido. Até hoje, acordo ouvindo assobios do lado de fora da minha casa. Às vezes, também escuto a voz da minha mãe, sempre às 3 da manhã. Mas existe algo pior, algo que nunca contei para ninguém. Toda noite, eu sinto meus braços ficando um pouco maiores. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.